vocês aqui, queridos. Eu sei que várias pessoas estão optando em assistir em outros dias, e assim nós vamos prosseguindo, né? Se você não pode assistir e participar aqui com a gente, que você assista num outro momento, mas o importante é que estejamos juntos, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, sua palavra. Vamos fazer o nosso momento de gratidão. Você que está aí no YouTube, escreva aí para quem vai a sua gratidão hoje. Você que está aqui também no Zoom, se você quiser, abra o seu microfone, ou então escreva aqui no nosso chat para quem vai a sua gratidão hoje. Minha gratidão a Deus é por minha amiga e irmã Sirlene. Quem é que está falando isso? Irene Rosa. Então, Sirlene, um beijo para você, querida. E aí, depois a Irene... A minha gratidão a esses três aqui, pastor. Olha a gratidão ali! Aê! Os três, Deus abençoe, netinhos, tudo de bom. Fala, né? Olha a bagunça que está aí, que delícia, na casa da vovó. A gratidão a Deus por meu marido. Quem é seu marido, Geila? Põe o nome dele aí, é bom para a gente falar aqui, aí depois você compartilha o vídeo e vai estar o nome da pessoa lá, né? Daqui a pouquinho a Geila coloca aí o nome do maridão dela. Ana Cabral, quer falar, querida? A minha gratidão vai para a família Lira e para a minha netinha Mabel. Viu? Isso é maravilhoso! Obrigada, minha querida, muito obrigada. A minha gratidão a Deus por tantos benefícios. Ai, que bênção, Graça. Realmente, essa é a maior gratidão, é a Deus, né? E a gente sabe que sem Deus nós não somos nada, a nossa gratidão é eterna ao Senhor. Mas vamos fazer agora a nossa gratidão para pessoas físicas, tá bom? Vamos lá, quem mais? Minha gratidão a Deus é pela minha sobrinha, filha de um sobrinho, com 27 dias, teve uma pneumonia dupla, ficou muitos dias no hospital, e agora, domingo, ela já voltou para casa bem saudável. Graças a Deus. E como é o nome dela? Sofia. Sofia, gratidão pela vida da Sofia. Mais alguém? Mais um? O marido aqui da Geila, ó, ela falou aqui, é Gesiel. Deus te abençoe, Gesiel. Olha, gratidão da esposa aqui. É o meu momento de gratidão por duas pessoas muito especiais. A primeira é a doutora Ilza, que está sempre aqui com a gente. Hoje ela não estará. Ela está dando uma entrevista para uma TV. Olha que chique que está a doutora Ilza. E o aniversário dela foi domingo, dia 1º de maio. Então, minha gratidão a essa mulher maravilhosa que tem nos ajudado aqui, que tem nos dado dicas maravilhosas. Vocês puderam expressar a gratidão também pela vida dela lá nos nossos grupos, e ela ficou muito feliz. Mas, infelizmente, hoje ela não pode estar aqui, mas vai a nossa gratidão. E a minha gratidão super, ultra, mega, blaster, a minha ultra gratidão é pelo meu marido. Ele fez aniversário também no dia 1º, e foi um dia de muitas emoções, de muitas celebrações, e eu só tenho gratidão a Deus por esse homem extraordinário que Deus colocou na minha vida. E você, meu bem, que está aí me assistindo aí, lá no outro andar lá da nossa casa, Deus te abençoe, meu bem, meu dão, como eu costumo chamar, que Deus multiplique seus anos de vida e que você continue sendo esse exemplo que você tem se tornado para tantas pessoas, e um pai amoroso. A Mabel aqui, a gratidão da Mabel também pelo paizão, né, filha? Vamos orar, então, queridos, queridas, vamos fazer o nosso alongamento espiritual, aquilo que eu sempre falo, fique aí à vontade com o Pai. Estamos, mesmo que remotamente, na casa do Pai, né? Onde há atmosfera de adoração, onde há
esse desejo de nos aproximarmos do Senhor, independente do lugar que você esteja, ali se torna a casa do Pai. É aquele momento que a gente pode falar com Ele. Feche seus olhos, então. Vá pensando aí na sua vida, tudo que tem acontecido nesses últimos dias. Eu não sei da maioria das histórias das pessoas que nos seguem aqui, que estão aqui, sei de algumas, mas nem todas, mas mesmo assim eu sei muito pouco. Então, Deus é aquele que sonda o seu coração. Deus é aquele que vai no mais profundo do seu ser. Ele sabe o que você deseja, ele sabe o que você almeja, ele sabe das suas dores, ele sabe das suas lágrimas, ele sabe das suas noites, às vezes, mal dormidas, ele sabe das suas alegrias também, das suas conquistas, e ele é Pai bondoso, Pai amoroso, está conosco. Então, vamos nos alongar espiritualmente. Deixe seu coração dilatar de amor pelo Senhor. Vai declarando aí seu amor por Ele. Abra sua boca. Encha esse lugar onde você está. Talvez num quarto, numa sala. Talvez até, eu sei que tem pessoas que estão ainda chegando do trabalho e já vão acompanhando. Outras pessoas que vão nos assistir em outros momentos. Você que provavelmente vai nos assistir em outros momentos. Faça desse lugar onde você está, a casa do Pai, a sala do Pai, o carro do Pai, o seu coração é do Pai. Então, converse com Ele agora. Ele está pronto. A Bíblia fala que Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Olha que coisa linda, que Deus é esse, né? Então, converse com Ele agora. Santo, 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 santo é o Senhor. A terra está cheia da tua glória, mesmo que muitos não percebam isso. Mesmo que esse mundo esteja mergulhado no maligno, o Senhor está acima de tudo e de todos, e a tua glória enche o lugar onde nós estamos, a tua glória enche a nossa vida, a tua glória enche o coração de quem está disposto e aberto para recebê-la. E quando a tua glória vem, Senhor, ai, que coisa maravilhosa. O Senhor traz luz, o Senhor traz esclarecimento, o Senhor traz alegria, o Senhor traz paz, o Senhor vem com os teus exércitos guerrear as nossas guerras, o Senhor é aquele que dá uma ordem e tudo acontece, o Senhor é aquele que tem prazer em tabernacular conosco, por isso que o Senhor mandou Jesus. Louvado seja Deus por esse tão grande amor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor se tornou Deus conosco, Emanuel, sofreu as nossas dores, andou por esses caminhos que nós, seres humanos, andamos, sofreu as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas dificuldades que nós sofremos, e o Senhor soube o que é padecer. E por isso nós podemos nos achegarmos a ti, como aquele irmão que era unigênito e hoje se torna primogênito entre muitos irmãos, e nós podemos chegar ao teu lado, Senhor Jesus, chegar pertinho do Senhor, conversar contigo, porque o Senhor é Emanuel, Deus conosco. Aquele que convive conosco, aquele que anda conosco, aquele a quem nós seguimos, e nós queremos continuar assim, seguindo os teus passos, te imitando, vivendo intensamente essa vida orgânica contigo. Muito obrigada, Jesus. Espírito Santo, Consolador, guia, Espírito Santo, amado da nossa alma, Espírito Santo, aquele que nos ensina, que nos dá sabedoria, aquele que está conosco hoje, aquele que faz com que nós não nos sintamos órfãos, porque órfãos nós não somos, nós temos pai, nós temos irmãos, nós temos família, nós temos, ó Deus, através do sacrifício de Jesus, uma nova família, amigos mais chegados que irmãos,
Obrigado porque o Senhor nos proporciona tudo isso. Obrigado porque a tua paz é o árbitro nos nossos corações. Obrigado porque o teu amor nos constrange. Obrigado pelo fruto do Espírito Santo que vai, ó Deus, se formando em nós para que nós sejamos ainda mais parecidos com Jesus. Muito obrigado porque nós estamos enxertados nessa videira verdadeira que é Cristo. Obrigado porque nós não somos ramos soltos ao léu do vento, sendo carregados de um lado para o outro, não. Nós somos guiados pelo vento do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos levando, mas ao mesmo tempo nós somos galhos que permanecemos em Jesus. Senhor, a tua palavra é um mistério para nós. A tua mente, os teus propósitos muitas vezes são muito, muito elevados para nós não conseguimos atingir, mas louvado seja Deus, porque o Senhor, através da fé, através dos passos que nós vamos dando em Ti, o Senhor vai se revelando a nós, o Senhor vai revelando a Tua vontade a nós, o Senhor vai mostrando o próximo passo que nós precisamos dar, o Senhor é aquele que faz coisas tremendas na nossa vida e nós Te exaltamos por conta disso. Senhor, eu não sei, mais uma vez, o que passa no coração de cada um que está aqui me acompanhando neste momento. Eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei quais têm sido os seus gemidos, quais têm sido os seus calvários, mas eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor libere bênção ainda essa semana para muitos aqui. Para aqueles que o Senhor já tem reservado isso, ó Deus, que não haja impedimento nem mesmo do inimigo, mas também que não haja impedimentos nossos, porque às vezes nós não estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, para que a tua bênção chegue de maneira certeira, então nos guie nisso. Que os nossos passos, que as nossas palavras, que a meditação do nosso coração, que as atitudes que nós tenhamos sejam agradáveis a Ti, Deus meu, Deus nosso, rocha minha, rocha nossa, essa rocha que nós podemos colocar os nossos pés e ficarmos firmes, ó Deus, porque a firmeza não vem de nós, vem de quem é o nosso fundamento, Jesus Cristo. Muito obrigada. Muito obrigado por esse momento, obrigado por tantos irmãos que o Senhor tem colocado no nosso grupo, obrigado pelas pessoas que assistem essa live em outros momentos, que são edificadas por ela, obrigado, Deus, pela disponibilidade que o Senhor tem nos dado de tempo, através da internet, através de tantos meios, nós só temos te agradecer, Senhor, obrigado, porque mesmo em meio a tantas perdas que nós tivemos nesses últimos anos, nós estamos aqui, vivos, celebrando a vida. Mais uma vez, eu quero te agradecer por aqueles que fizeram aniversário nessa última semana. Muito obrigado, porque o Senhor é o sopro da vida de cada um. E que o Senhor continue nos dando forças, nos dando alento, nos dando alegria, nos dando paz, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode glorificar a Deus aí, mesmo com o seu microfone fechado, diga amém, diga glória a Deus. Você aí no YouTube também, glorifique ao Senhor aí. Coloque aí amém, glória a Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor. Como eu falei com vocês, meus queridos, minhas queridas, a doutora Ilza não está hoje aqui conosco, então nós já vamos direto para a nossa aula. Mas antes, eu quero saber se você ficou com alguma dúvida sobre o jejum, sobre a aula passada. Se você ficou, abre seu microfone, fale aí, quem sabe a gente pode tirar a sua dúvida agora, né? A nossa aula de hoje vai ser uma aula para mais esclarecimentos. Eu vou olhar aqui também no YouTube, Marisa, pastora Marisa, seja bem-vinda, querida, colocando aqui amém, amém, Conceição, Adelma, ô, linda Adelma, estava com saudade de você, que bom que você está aqui com a gente. Graça, você abriu o microfone, pois não, minha querida? Pastora, eu fiquei com uma dúvida, porque
eu fui criada na igreja e a gente aprendeu muita coisa assim que não foi da forma mais correta, né? E de uns tempos para cá, eu ouvi falar que o jejum, ele só é válido para crescimento espiritual. Você não faz jejum para alcançar uma bênção material. É isso mesmo? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Na verdade, semana passada nós já falamos um pouquinho em que o jejum, o objetivo principal do jejum é realmente intimidade com Deus. É errado você fazer um jejum com um propósito? Daqui a um pouquinho nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Não é errado. Então, você vai fazer um jejum com um propósito X estabelecido. O grande problema é barganha com Deus, achar que o seu jejum vai fazer com que Deus se mova a seu favor. Com jejum ou sem jejum, Deus continua o mesmo. Jejum não é para mudar Deus, é para nos mudar. Jejum é para nos santificar, nos consagrar. Agora, podemos colocar um pedido, podemos fazer um jejum com um propósito de alguma bênção que você queira receber? Sim, em segundo plano. Então, o tempo de jejum pode ser um tempo de intercessão, inclusive por você mesmo. Pode ser um tempo em que você vá apresentar a Deus as suas causas. Agora, o grande problema é, eu vou fazer jejum para receber tal coisa. Não, aí está errado. Eu vou fazer jejum para que o Senhor me oriente com relação a tal coisa, assim, assim, assim. Ok? Então, a bênção vai chegar por causa do seu jejum? Não. A bênção chega pelo favor imerecido, pela graça de Deus. Agora, se você está jejuando porque você está aflito por conta de alguma coisa, porque você só depende de Deus para aquilo, porque você não vê uma outra situação, você está jejuando corretamente. Agora, queridos, é uma linha muito tênue. Rapidinho a gente passa para o outro lado, achando que é o nosso jejum que vai mudar todas as circunstâncias e que vai fazer Deus se mover. Não é bem assim, ok? O jejum tem que ter como o principal alvo e o principal propósito conhecer a vontade de Deus. Eu já fiz jejum nesse jeito aí, né, que a gente aprendeu meio errado essas coisas, né, que é como se o jejum movesse o braço de Deus, até porque muitos usam aquele texto de Jonas, que daqui um pouco nós vamos ver também, nós vamos chegar nesse texto, então como se Deus, porque ali fala assim, que Deus se arrependeu do mal que ele iria fazer, dá a impressão que por causa do jejum dos ninivitas, e agora Deus mudou de ideia, não é bem assim não, se você for bem no original, por causa do arrependimento. Sempre que há arrependimento, Deus se moverá com misericórdia. Sempre. Então, eu também aprendi quase que a barganhar com Deus com relação a jejum. E eu me lembro de uma vez que eu estava jejuando, pedindo, assim, desesperadamente a Deus, uma bênção que eu queria alcançar, e aquela coisa toda. E quando eu terminei meu jejum, eu percebi, sabe o quê? Que eu não precisava daquela bênção e que aquilo era para pura vaidade minha. Parei de pedir, nem recebi. Então, o jejum tem esse poder, não de modificar a Deus, mas de nos alinhar com a vontade de Deus. Então, eu percebo muitas pessoas pedindo algumas coisas a Deus, e Deus dizendo não, 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 e a pessoa insistindo, e aí pega aquele versículo, batei, batei, abrir-se-vos-á, buscar e encontrareis, e pega esses versículos, então eu vou bater até Deus abrir. Mas muitas vezes, Deus, que já está lá no futuro, ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós. E ele está dizendo não. Para de pedir, mas nós estamos pedindo. Você entra num jejum da maneira correta, para ter intimidade com Deus, para ficar mais sensível à voz de Deus, para
as suas faculdades até ficarem mais sensíveis espiritualmente, daqui um pouquinho você percebe, opa, Deus não está querendo isso para mim. Ou então você pode também perceber, sim, Deus está me orientando nisso e nisso, até para que eu consiga isso e isso. Então, é um mistério, né? Essas disciplinas bíblicas interiores, elas têm mistérios nelas. Então, tem as bases bíblicas, mas tem o mover de Deus individualmente, ok? Deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida aqui. Não, no YouTube ninguém colocou. Então, eu vou continuar, e se você tiver alguma dúvida, você vai levantando a mão aí, me interrompendo, e eu vou esclarecendo para você, tá? Vamos, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para nós seguirmos. Eu espero que todos vocês tenham assistido a aula passada. Se você não assistiu, está disponibilizado no nosso canal, é só você ir lá assistir, porque se você assiste só ela, só essa aqui, aliás, pode ficar faltando alguma coisa e você ficar com uma sensação de que não está completo o estudo, tá certo? Então, você vai lá e assiste tudo. Nós estamos no 7º exercício da terceira disciplina interior, que é o jejum. Então, hoje nós vamos continuar com a segunda parte do jejum. Semana passada nós fizemos 3 perguntas, eu fiz 3 perguntas para você. Você pratica o jejum? Você jejua? A outra pergunta que eu fiz foi, por quê? Qual a finalidade de você jejuar? Por que você jejua? Isso que a Graça falou hoje. É só para pedir coisas e alcançar bênçãos, ou você jejua pelos motivos corretos, que são intimidade e alinhamento com Deus? Então, essa é outra pergunta. E a terceira pergunta foi, você sabe jejuar? Ou você apenas está passando fome? Incrível essa semana, várias pastoras e várias esposas de pastores que são líderes nas suas igrejas me procuraram, né, no privado, no WhatsApp, falando assim, eu tenho passado fome, eu aprendi que eu não estou jejuando, e eu ainda estou induzindo outros a passar fome ao invés de jejuar. Então, louvado seja Deus, porque nós estamos corrigindo as metas, né? E isso é muito bom, essa que é a beleza de estudarmos a palavra de Deus. Eu quero usar de algumas citações aqui. A primeira citação é do Jensen Franklin. É uma pessoa que tem se dedicado e se destacado muito nessa área de jejum. No nosso livro principal, que é esse do Richard Foster, ele fala, quando ele escreveu esse livro, que o jejum estava sendo uma disciplina muito esquecida. Naquela época que ele escreveu o livro, a gente percebe que realmente era uma coisa meio esquecida. Hoje, vários autores já estão escrevendo sobre jejum, muitas pessoas já estão estudando sobre jejum, porque, gente, verdade seja dita, quando a corda vai apertando, a gente corre para as disciplinas espirituais, verdade ou não? Então, a gente corre para o jejum, a gente corre para a oração, porque a gente quer e precisa estar mais perto de Deus. E o jejum tem muito disso. Alguns autores, inclusive, alguns estudiosos sobre jejum, diz que jejum é para ser feito em momentos de aflição. Então, é aquele momento em que você tem real compreensão de que você não pode ter mais ajuda de ninguém, que você está numa causa impossível, que somente Deus vai poder realmente te atender. Então, você corre para o jejum até para se alinhar mais com Deus, para você ouvir a palavra dele e para você desfrutar dessa sensibilidade espiritual. E o Franklin acabou de entrar aqui, eu estou falando de um outro Franklin, né? Autor desse livro. Na descrição do vídeo, se você quiser adquirir esse livro, já tem o link lá, você já pode clicar lá e adquirir o livro, tá bom? Está lá na descrição do nosso vídeo.
E ele diz o seguinte: quando você se abstém do alimento natural e consagra um jejum ao Senhor, seu espírito fica desobstruído das coisas desse mundo e passa a ficar tremendamente sensível às coisas de Deus. Então, é interessante que a gente pensa que é o corpo que vai ficar desopilado, né, desintoxicado. Não, muitas vezes o corpo sofre. Muitas vezes o corpo sofre. Eu falei na semana passada que jejum não é um sacrifício, mas o jejum muitas vezes é sacrificial para algumas pessoas que têm a boca nervosa. Mas ele vai desobstruir o nosso espírito. Então, é como se abrisse um portal e você tivesse acesso a coisas mais espirituais, no sentido de você estar mais aguçado, mais sensível. Então, o Jetson Franklin, ele fala sobre isso também no seu livro. Vale a pena, quem quer se exercitar mais nessa disciplina espiritual, vale a pena ler esse livro. Uma outra pessoa também que fala sobre jejum, Kenneth Hagin, ele fala o seguinte: o jejum não muda Deus, aquilo que eu estava falando com a Graça. O jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes do jejum, durante e depois do seu jejum. Jejum mudará você. Jejum vai mudar a mim. O jejum mantém aquele que jejua, quer dizer, o jejum mantém aquele que jejua a manter-se mais sensível e susceptível ao Espírito Santo. Então, o jejum vai nos levar a ter mais sensibilidade. Você percebe que quando você fica com fome, e principalmente algumas pessoas, elas ficam mais aguçadas e às vezes até mais nervosas, mais sensíveis. Quando você jejua, isso acontece também. Só que você está sob o controle do Espírito Santo. Então, ao invés de você ficar irritado, nervoso, etc., você mantém a sensibilidade de alguém que, de alguma forma, está com fome, porque o jejum vai fazer você sentir fome, mas, ao mesmo tempo, você está ali controlado pelo Espírito Santo, ok? Vamos ver mais uma citação aqui. Espera aí, eu acho que eu passei duas. Não. Sobre essa parte de mudar, eu falei que eu iria conversar com vocês rapidamente sobre Jonas. Jonas, capítulo 3, versos de 4 a 10. Eu não vou ler todo aqui, mas você que está com a sua Bíblia aberta aí, que eu sempre incentivo, né, você ter sua Bíblia aberta, abra aí em Jonas 3, de 4 a 10, que é interessante. Nós sabemos a história de Jonas, né? Jonas foi mandado por Deus até Nínive, depois de ele tentar fugir, etc., mas ele acabou indo. Chegou lá e ele pregou. E a mensagem era que Nínive seria destruída por causa do pecado exagerado que havia naquela cidade. E o que acontece? Jonas prega, mas ele prega meio que descrente. Por quê? Porque os ninivitas, eles eram bárbaros. Eles eram um povo terrível. E o nível de pecado, de corrupção, de maldade que existia naquele povo era tão grande que a Bíblia fala que isso chegou aos céus. Então, Deus estava pronto para destruir aquele povo. O que é que faz não Deus mudar de ideia, né? Aqui esse texto dá essa impressão, inclusive essa tradução aqui fala que Deus mudou de ideia, mas vamos dizer assim, o que é que faz Deus voltar atrás numa sentença? Arrependimento. Porque salário de pecado é morte, mas o que é que fala a Bíblia? Lá em Romanos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é graça por meio de Cristo Jesus. Então, o que faz Deus voltar atrás na sua sentença de justiça contra o pecado é arrependimento, e arrependimento sincero. E foi isso que aconteceu. Quando os ninivitas ouviram Jonas proclamando por aquela cidade toda que Deus destruiria aquele povo em 40 dias, aqui fala que os ninivitas
creram em Deus, creram naquela palavra que Jonas estava proclamando. E eles proclamaram um jejum. E olha o que fala o texto aqui. Proclamaram um jejum, se vestiram de roupa feita de saco, desde o maior até o menor. E olha que interessante. Quando isso chegou aos ouvidos do rei, aí veio como um decreto realmente. Ele fez um mandado e ele disse o seguinte, que era nem mesmo os animais, os bois e as ovelhas poderiam comer alguma coisa. Então, lembra que eu falei de um jejum coletivo que traz unidade, que traz choro, que traz arrependimento, que traz um mover de Deus real? O rei baixou esse decreto, mas você percebe que isso não começou pelo rei, começou pelo povo. O povo se moveu, o povo foi tocado por aquela mensagem de Deus. E aí o rei viu e seguiu. Será que nós não estamos precisando, nos dias de hoje, nos movermos assim, né? Então, eu vejo alguns segmentos da igreja e algumas pessoas, né? Nós temos hoje Ezenete, Valquíria e tantas outras pessoas que têm se movido para nos levar, vamos fazer um jejum coletivo, vamos orar pela nossa pátria, e parece que isso entra num ouvido aqui, sai no outro, ninguém está nem aí, pessoas sérias estão apregoando jejuns, e a gente, né? Tá, mas aqui fica claro, começou pelo povo, vou voltar lá na tela, começou pelo povo, e isso moveu o rei, e todos se juntaram nisso, até os animais, todo mundo jejuou, do pequeno ao menor. Aqui não fala quantos dias eles jejuaram, mas eles jejuaram até Deus tirar a sentença, e a sentença que Deus deu para eles é que eles tinham 40 dias, em 40 dias Deus iria agir com justiça, e através do arrependimento, Deus tirou a sentença. Então, olha só que lindo isso aqui, ó. Então, clamaram fortemente a Deus e se converteram. Aqui está escrito errado. Não, aqui é o rei falando, né? Então, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Mais uma vez, os ninivitas, o povo de Nínive, era um povo cruel, bárbaro, mau. Dizem que os ninivitas, os ninivitas, né, a Nínive é capital da Assíria, não da Síria, mas da Assíria. Então, dizem que os assírios, eles eram tão maus que quando eles dominavam outros povos, eles arrancavam do ventre das mães as crianças, abriam o ventre das mães. Dizem que eles levavam os seus cativos, muitas vezes com anzóis aqui no nariz, nos lábios, eles levavam as pessoas assim. Eles eram muito bárbaros. E olha, gente, o poder da proclamação da palavra de Deus. Que Deus, através de Jonas, proclama essa palavra, e essa palavra entra de uma forma sobrenatural no coração daqueles ninivitas, ao ponto do rei chegar a dizer isso aqui, né, que eles iriam se arrepender, realmente se converter. E aí o rei fala, né, quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. E eu imagino que o rei fala, quem sabe, porque todos sabem que o veredito de um rei não voltava atrás. Quando eles pegavam o seu anel, que era um carimbo, e selavam aqueles vereditos, eles não voltavam atrás. Mas ele fala, né, quem sabe, através do arrependimento, do jejum, desse mover, Deus volta atrás. E olha o que acontece, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então, voltando para aquele outro slide, quando a gente fala que Deus não muda, que quem muda somos nós, aí você
pega, e alguns pegam também, esse texto de Jonas e fala, tá vendo? Deus mudou. Não, Deus retirou a sentença porque houve arrependimento. Na verdade, quem mudou foi o povo, foi o rei, foram os ninivitas. Eles mudaram. A partir do momento que nós mudamos e nós nos alinhamos a Deus, não tem por que Deus nos punir. A sentença é retirada. Vocês estão entendendo? Então, basta nós nos movermos para Deus. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é bondoso. Deus está esperando apenas que nós o busquemos. Por isso que lá em Jeremias, capítulo 29, diz assim, olha, vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser achado por vocês, diz o Senhor. E ele continua dizendo, e eu mudarei a sorte de vocês. Eu mudarei o caminho de vocês, eu mudarei o destino de vocês. Vocês estavam indo para um lado de condenação, eu agora vou dar paz para vocês. Foi o que aconteceu com os ninivitas. Eles buscaram de todo o coração, eles se humilharam, eles se vestiram com roupas que mostravam a sua humilhação, que naquele tempo eram panos de saco. Eles tiraram suas vestes. Imagine um rei tirando suas vestes reais, a rainha tirando suas vestes reais e colocando o saco, dizendo, estamos humilhados na tua presença, estamos arrependidos do nosso mal. Então, quem mudou foi o povo. E aí Deus suspende a sentença. O jejum é para isso, meus queridos, para nós nos alinharmos com Deus, para nós sairmos debaixo de maldições, de pecados, de erros, e virmos para debaixo do guarda-chuva de Deus, para debaixo das asas. Lembra Jesus? Quando ele ficou olhando Jerusalém e algumas outras cidades como Corazim, e ele fala, né? Ah, Jerusalém, Jerusalém, vocês fazem tantas coisas erradas, vocês matam os profetas. Como eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha que põe os seus pintinhos e protege. Esse é o mesmo ardor no coração de Deus para conosco. Quando eu peco, quando você peca, quando nós saímos do trilho, o suspiro de Deus é esse. Ah, Vilma, eu estou vendo aqui na minha tela, né? Ah, Ivanete, Franklin, ah, Dione, Djanira, ah, Eluzai e tantos outros aqui, você aí no YouTube, você que está me assistindo em outro momento, como eu gostaria de tirar vocês desse tormento, dessa loucura de vida, dessas angústias e colocar vocês debaixo das minhas asas. E é isso que o jejum nos proporciona. É esse tempo, com essa qualidade, para nós nos tornarmos mais sensíveis à voz de Deus e mudarmos, né, as nossas posturas e, em contrapartida, ou não talvez em contrapartida, né, mas ao mesmo tempo, Deus também tirar de sobre nós as sentenças, né? Efeitos do jejum. Agora uma citação aqui de uma pastora chamada Vilma Lira, que diz o seguinte, o jejum destrona quem ou o que pensa ter o poder sobre sua vida e coloca a sua palavra no trono e comando do seu ser. Coloca Deus e sua palavra no trono e no comando do seu ser. Nós temos ídolos do coração e no coração. Nós criamos ídolos, às vezes é um filho, é um marido, é uma esposa, é um trabalho, é um carro, às vezes até os problemas se tornam ídolo. Eu sempre falo que ídolo é aquilo que você acorda pensando e deita pensando, passa o dia inteiro pensando, seja bom ou ruim, já se tornou um ídolo no seu coração. E você criou um ídolo, você em algum momento vai se curvar a ele. Então, com o jejum, a gente destrona esses ídolos
E a gente coloca Deus no lugar certo, no centro, na prioridade. Deus e a sua palavra no trono e no comando do nosso ser. Então, o jejum serve para isso, para colocar cada qual no seu quadrado. Fome, comida, você vai ficar aqui por enquanto, eu vou te dominar. Desejos carnais, vocês vão ficar aqui. Eu vou mortificar vocês. E você vai colocando tudo no lugar certo e Deus no trono e no centro da sua vida. Então, o jejum também serve para isso. Leia comigo aí, você não precisa abrir seu microfone, mas eu gostaria que você falasse em voz alta para você internalizar isso. O jejum é uma prática espiritual que deve ser exercitada. O jejum é uma prática espiritual que deve ser exercitada. Assim como todas as disciplinas espirituais, você precisa exercitar. Nesse livro aqui, o Richard Foster, ele vai falando, né? Vai fazendo um jejum progressivo. Começa com pouco e vai crescendo, crescendo, até você conseguir passar um dia inteiro em jejum. Começa com algumas horas, começa com meio-dia, depois você estende mais isso. Quem sabe você se torna aí um forte, espiritualmente falando, e consegue aí fazer seu jejum de 3 dias. Mas você não precisa se sacrificar a esse ponto. Você pode fazer um jejum de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas, de 24 horas, e isso atender ao seu anseio de coração de fome de Deus. E depois, num outro momento, você exercita um pouco mais, e você vai se elastecendo, assim como um corpo, né? Eu sou uma pessoa, infelizmente, muito sedentária, tenho tentado lutar contra isso, eu sei que faz mal, aquelas coisas, né, gente, que a gente sabe, mas é uma luta. E, para mim, essa área é uma área de luta, realmente. Eu sempre priorizo outras coisas e ponho, né, na frente do exercício físico, etc. E esses dias eu saí com a minha filha e fomos para a quadra de esportes aqui, em frente ao nosso condomínio, aqui no nosso condomínio, em frente à nossa casa. Você vê que vergonha, né? Tem uma quadra de esportes em frente à minha casa, e eu sentada, olhando pela janela, quem está lá se exercitando, né? Mas, assim, criei vergonha e fui com a Mabel, com a cachorrinha e tal, fomos lá para a quadra brincar um pouquinho, jogar bola e tal. Gente, quando eu voltei, mas eu estava só o caco. Estava toda moída. No outro dia, meu corpo inteiro doía. Por quê? Uma coisa tão simples. Falta de exercício. As práticas espirituais, a mesma coisa. Falta de exercício. Então, na primeira vez que você jejuar, você vai perceber que você vai ficar, às vezes, trêmulo, às vezes se sentindo fraco, etc. Calma, vai se exercitando até você conseguir fazer um jejum como é o jejum que a Bíblia fala, né? Um jejum sem realmente nada de comida e só com água, que é o jejum dito normal, né? Geralmente se falam de 3 tipos de jejum. O jejum absoluto, que inclusive tira a água, e que não é muito aconselhável, mas sabe-se lá o que Deus quer com a pessoa quando coloca no coração para fazer isso. Mas isso não é aconselhável, porque aí vem desidratação, etc. Aí se torna quase que sacrifício de tolo. Tem o jejum dito jejum normal, que é esse jejum que a gente fica só à base de água, de líquidos, né? E tem o jejum que a gente chama de jejum parcial, que é esse início do exercício, que você vai fazendo o seu jejum ali, tirando talvez alguns alimentos mais sólidos, mais fortes, ficando só com algumas folhas, com algumas saladas. Depois, a próxima vez que você for fazer o jejum, você já tira também as saladas, você vai até você ficar só à base de água. Ninguém precisa, gente, fazer disso uma prática louca, mas você precisa praticar o jejum. E daqui a um pouquinho nós vamos ver por quê, né?
porque precisamos praticar o jejum. Então, vá se exercitando, tá bom? O importante é você começar a se exercitar. Aqui, eu falei que nós íamos falar, então já chegou aqui. Quando você vai lá para Mateus, capítulo 6, Sermão do Monte, Sermão da Montanha, e Jesus fala de 3 práticas que nós devemos fazer em secreto. Falamos um pouquinho sobre isso na passada, mas agora eu quero mostrando. Deixa eu me arrumar minha câmera aqui, ela está meio compensada aqui. Ele fala quando, ele não fala se. Então já fica claro aqui que é uma prática que deve ser exercitada, que nós devemos praticar o quê? Praticar o fazer bem às pessoas. Naquele tempo se falava muito dar esmolas, né? Hoje a gente sabe que, nesse sentido de dar esmolas, que é fazer caridade, hoje é fazer caridade, mas naquele tempo se falava dar esmolas, a gente sabe que hoje o dar esmolas não é o melhor, porque a gente sabe que a pessoa vai sair, vai comprar crack, vai comprar bebida, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas isso não nos isenta de ajudar o próximo. Então, tem gente que fala assim, não, hoje eu não dou mais esmolas, porque senão vira paternalismo, não sei o quê, e ponto final. Não, o que Jesus está falando aqui é da ajuda, de ajudar o próximo, ok? E ele está falando quando. Então, lembra do texto que nós estudamos na semana passada, de Isaías 58, quando Deus mostra qual é o tipo de jejum que agrada a ele? Então, vamos fazer essa comparação, então, com o que Jesus fala sobre o jejum. A postura que Jesus fala sobre, a postura que Jesus quer que nós tenhamos sobre oração, jejum e fazer o bem ao próximo, que lá aparece como dar esmolas. Então, vamos lá, olha só. Porventura, lá em Isaías 58, você pode abrir, tá? Abre lá em Isaías 58 e abre também em Mateus capítulo 6. A gente vai fazendo um ping-pong. Então, Deus fala assim, porventura não é este o jejum que escolhi? E aí ele começa a falar uma série de coisas que eu não vou colocar aqui, mas que nós vimos na semana passada. Vou deixar aqui vou deixar na descrição aqui da semana passada, tá bom? O momento em que a gente estuda isso. E aí fala o quê? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Não é esse o jejum que Deus quer? E ele vai falando muito mais coisas. Então, aqui, Deus, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, está falando sobre jejum. E aqui em Mateus, Jesus também fala sobre o jejum. Quando vocês jejuarem, vocês não precisam ficar aparentando que estão se acabando por causa do jejum, porque o jejum é algo secreto entre você e Deus, ok? Depois, lá em Isaías 58, versículo 10, diz: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E ele continua falando, depois você lê o todo nesse capítulo 58 aí. O que está se referindo? Lá na velha ou na antiga aliança, falando que o jejum que agrada a Deus é aquele que eu paro de comer, mas eu ajudo o outro. Que enquanto eu estou jejuando, eu também estou ajudando o outro. E aí Jesus fala, então, sobre a esmola. Quando você der, faça isso em secreto. Você não precisa alardear. Chega ao exagero de dizer que uma mão não precisa saber da outra, o que a outra fez. Mas Jesus está reafirmando aquela prática lá, de fazer o bem ao próximo. E está no mesmo contexto do jejum. E, por fim,
Lá em Isaías está falando: se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E ele fala várias coisas sobre o sábado, nesse capítulo 58 de Isaías. O que está se referindo? Se referindo a um dia que não precisa necessariamente ser o nosso sábado hoje, mas era o Shabat, que era um dia que se tirava para adorar a Deus, para ficar em família, para servi-lo, não no sentido do trabalho, mas no sentido do culto, para cultuá-lo, porque no Velho Testamento, culto tem a ver com serviço, né? Mas para cultuá-lo, para fazer uma limpeza realmente. Então, lá na antiga aliança, está falando da importância desse dia, de honrar o dia em que você tira para se consagrar ao Senhor. E hoje? Qual é o dia que você tira para consagrar ao Senhor? Não estou aqui falando que nós precisamos sermos sabatistas, né, ou adventistas, ou guardar o sábado, não estou falando isso, mas eu estou falando que nós estamos falhando nisso, de tirarmos tempo de qualidade com Deus. Lá venho eu de novo com a história, né? De tirarmos um tempo, um dia, uma manhã, uma tarde, para ficarmos exclusivamente com o Senhor. Depois você volte lá em Isaías 58 e você leia as bênçãos que vêm decorrentes disso. Então, nós precisamos praticar realmente tempo de qualidade com Deus, tirarmos um tempo para isso. E aí Jesus fala, e você, quando for orar, entra lá no teu quarto em secreto. Quer dizer, uma pessoa, gente, para entrar no quarto secreto, você não vai entrar no secreto e falar assim, ô Senhor, muito obrigado, e sai correndo. Isso não é entrar no secreto. Quando se fala de entrar num quarto em secreto, quer dizer o quê? Que você vai tirar um tempo para fazer aquilo. Então, o jejum tem a ver com isso. São as 3 práticas que Jesus está mostrando. Olha, se fazia no Velho Testamento, continue fazendo agora. Não mudou nada, tá bom? Olha, nós vamos mudar já, não o tema, mas um pouquinho o assunto, passar para um outro momento, mas antes, dá seu like aí, quebra o galho da gente, né? Faz o nosso canal subir mais aí, para que outras pessoas possam ver e estudar conosco a palavra, tá bom? Então se inscreva, deixa o like, aquela coisa toda que você já sabe, tá bom? Vamos lá, então, algumas pessoas perguntam sobre a duração do jejum. Isso aqui nós conversamos um pouquinho na sala Zoom, depois que saímos da internet, então eu preciso rever isso aqui com vocês. Aqui tem alguns exemplos de jejum na Bíblia. Então, tem o jejum de um dia, que era aquele jejum do dia da expiação, você pode estudar melhor sobre isso na Bíblia. Tem o jejum de 3 dias, que foi o jejum de Esther, aquele jejum para que ela, também o de Paulo, também, para que, principalmente Esther, né, para que ela pudesse ir até o rei e ter as benesses dele, em prol do seu povo, não em prol dela, em prol do seu povo, tá bom? Tem o jejum de 7 dias, pela morte do rei Saul. Tem o jejum de 14 dias, que foi involuntário, não sei nem se a gente pode chamar de jejum, né? Na verdade, ali passou fome mesmo, né? Que está lá em Atos 27, quando tem o problema lá no navio, o naufrágio do navio, que eles ficaram um tempo ali sem comer, né? E tem os 21 dias de jejum de Daniel em favor de Jerusalém. Tem também os 40 dias de Jesus fazendo jejum antes de começar o seu ministério e chamar os seus discípulos. Então, quantos dias eu devo jejuar? Qual deve ser o período do meu jejum? Não sei, você que vai determinar isso. Mais uma vez, por ser uma disciplina, por ser um exercício espiritual, comece com pouco tempo, depois vai aumentando, e aí, meu querido, só Deus sabe. Quando a gente entra nesse mistério com Deus, só Ele sabe onde Ele vai nos levar, né?
Então, vai fazendo a sua prática aí. Mas, geralmente, a gente faz de um dia, seja 8 horas, ou seja 12 horas, ou seja 24 horas. Fica a seu critério, sua disponibilidade e o seu propósito. Jejum é um exercício devocional. Isso aqui nós falamos na semana passada, quando fizemos as 9 considerações sobre jejum. A 5ª consideração era: jejum é um exercício devocional provocado pela fome de Deus. Não se deve fazer por fazer, sem ter o foco específico. Eu quero voltar nessa 5ª consideração. As 9 considerações estão no outro vídeo, no vídeo anterior a esse. Mas eu quero voltar nessa 5ª consideração. Tenha foco, tenha objetivo no seu jejum. Talvez agora responda algumas perguntas que a Graça fez e que outras pessoas me fizeram no particular pelo WhatsApp. Primeiro, tenha propósitos bem definidos para o seu tempo de jejum. Então, qual é o primeiro propósito? A prioridade: intimidade com Deus, alinhamento com a vontade de Deus. Mas você pode ter outros propósitos com o jejum? Pode. Você pode buscar orientações e respostas, você pode ter um tempo de intercessão, você pode ter um propósito dentro dessa intimidade com Deus, de ler mais a palavra, de ficar mais tempo. Na última vez que eu fiz jejum, eu resolvi estudar o livro de Provérbios, capítulo 1. Capítulo 1. E fiquei no capítulo 1. Então, do tempo que eu fiquei em jejum, 4 horas foram dedicadas a Provérbios, capítulo 1. Palavra por palavra, estudo expositivo, texto, ali, esmiuçando, esmiuçando, esmiuçando. Gente, como eu cresci. Que maravilha isso. Então, eu quero te incentivar. O primeiro propósito realmente é ter intimidade com Deus. E ter intimidade com Deus tem a ver com adoração, com oração e com meditação na palavra. Eu já não estou mais falando simplesmente ler a palavra, estou falando em meditar, em estudar e ir mais profundo, tá bom? O segundo foco: comece e termine consagrando seu jejum ao Senhor. Então, é aquela coisa de uma certa formalidade. Não é que você vai entrar no jejum de uma maneira formal, no sentido ruim, né? Naquela coisa, assim, naquela pompa. Eu vou entrar num jejum agora. Não, eu estou falando para você consagrar esse jejum, dizendo: Senhor, eu estou começando agora o meu jejum. Eu estou começando agora, eu quero te entregar esse meu tempo, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor abra os olhos do meu coração, abra a minha mente, traga a minha mente cativa à tua palavra, ilumina, Senhor, ilumina minha mente, os meus olhos, para que quando eu abrir a tua palavra, eu enxergue muito além da mera letra. Então, você faz um tempo assim de consagração no início do seu jejum. Vocês perceberam aqui que nessa consagração eu citei vários versículos bíblicos? Eu gosto muito de orar a palavra. Então, quando você fala, abre os olhos do meu coração, você está citando ali cartas de Paulo. Quando você fala, traga a minha mente, cativa a tua palavra, você está citando Coríntios. Você vai consagrando ao Senhor. Sabe por quê? Eu gosto muito de citar a palavra, porque Deus é fiel à palavra dele. Então, quando você cita a palavra, Deus não vai contra. Tem pessoas que oram assim: Senhor, me inspire.
Eu quero te dizer uma coisa, biblicamente, eu sei que essa palavra está sendo muito usada, eu também tenho usado, né? Ah, você é uma inspiração, ah, isso me inspirou, mas eu quero te dizer uma coisa, teologicamente, biblicamente, a palavra certa é iluminação, não é inspiração. Inspiração foi o que Deus fez com aqueles aproximadamente 40 homens que escreveram a palavra de Deus. Porque inspiração tem a ver com Deus soprar e o homem inspirar aquilo que Deus soprou, de acordo com a carta de Pedro, ele fala sobre isso, né? Que Deus soprou naqueles homens, para que eles escrevessem as escrituras. Agora, iluminação é o que o Espírito Santo faz conosco quando nós abrimos a palavra. Você já percebeu que você já leu aquele livro ou aquela carta de Paulo, ou você já leu várias vezes e, de repente, você volta a ler e fala, mas como eu nunca vi esse versículo aqui? Isso é iluminação do Espírito Santo. É o que a gente chama de um insight, é aquela luz que o Espírito Santo joga sobre você quando você está estudando a palavra e ele quer que você perceba algo. Então, ore assim, nesse momento de consagrar o seu jejum. Quando você for terminar o seu jejum, de novo, sabe? Não deixa Deus ali. Deus está ali conversando com você, se manifestando a você, né? Você está conversando com ele, daqui a pouco você sai e deixa ali. A gente tem pouco respeito com Deus, a verdade é essa. A gente, quando vai conversar com alguém que é importante, a gente se senta direito. A gente, né? Eu não estou falando que a gente não possa orar deitado, nem nada. Eu oro deitado, eu oro no chuveiro, eu oro. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes a gente perde o senso da reverência com Deus. Então a gente deixa meio que Deus sozinho, assim, vai embora e não dá nem tchau. Se vocês bem me entendem, né? Estou usando de uma linguagem bem humana, bem nossa. Então, quando você terminar seu jejum, de novo, fala, Senhor, eu estou te entregando esse tempo. Muito obrigado por tudo que você me revelou. Muito obrigado por tudo que você me fez perceber. Muito obrigada pela sensibilidade. Muito obrigada pelo teu Espírito Santo. E você entrega o seu jejum. Agora eu te pergunto, esse jejum louco que as igrejas estão apregoando por aí, que todo mundo anda fazendo, que é assim, acorda de manhã, não toma café da manhã, vai trabalhar correndo, e aí na hora do almoço, Senhor, muito obrigado, te entrego meu jejum, ou 3 horas da tarde, muito obrigado, entrego meu jejum, e não teve um tempo com Deus. Querido, não faça isso não, você tá perdendo tempo, você está gastando energia à toa, você está passando fome à toa. Planeje o seu jejum, planeje um dia. Por isso que a Bíblia fala, quando Deus fala assim para Moisés, por exemplo, apregoe um jejum, proclame um jejum, quer dizer, se prepare o povo para jejuar. Então, se prepare, sabe? Marca lá na sua agenda, tal dia eu vou fazer jejum, tal dia eu vou tirar a manhã inteira, a tarde inteira, tal sábado, tal domingo, ou durante a semana, numa folga que eu tenho, eu vou tirar tantas horas e vou jejuar realmente, e vou fazer isso com Deus. Faça isso. Não faça sacrifício de tolo, não, tá bom? Não, Deus não está precisando disso. Mais uma vez, o jejum é para nós, né? É para o nosso bem, então vamos fazer direito, tá bom? Separe tempo para adorar, orar, meditar na palavra. Lembre que o seu alimento será a palavra de Deus. Eu quero lembrar vocês, quando Jesus é tentado, e ele diz assim, então tem até aí, né? Do lado tem o versículo aí, Mateus 4:4. Quando Jesus diz assim, está escrito, quando Satanás vem e o tenta, dizendo, fala para essas pedras virarem pão e tal. E Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando você jejua, o seu alimento é a palavra de Deus. É o alimento que não deixa você passar fome. Vê se você me entende. Quando você jejua e você se mergulha na palavra de Deus, você nem lembra que você está com fome. Sabe por quê? Porque a palavra está te alimentando. Esse jejum que eu falei que eu fiz e que eu fiquei
horas no primeiro capítulo de Provérbios, eu nem lembrava que eu estava com fome, eu estava tão ávida por aquilo, pesquisando, olhando, indo lá no original para ver o que cada palavra ali queria dizer, e me enriquecendo tanto na palavra do Senhor, que eu nem lembrava que eu estava com fome. Sabe por quê? Porque a palavra vira o alimento. Então, jejuar sem a palavra de Deus, você vai passar fome, e vai passar fome física, e vai passar fome espiritual. E o interessante é que lá, nesse texto, quando Jesus termina o seu jejum, diz assim, e depois de 40 dias, ele encerra o seu jejum e ele teve fome, ele sentiu fome. Dá a impressão que ele só sentiu fome ali, depois que ele terminou. Por quê? Porque era a palavra que o estava alimentando. Queridos, eu ainda tenho o sonho de fazer eu não sei se uma série, não sei bem, não sei o que Deus vai mandar eu fazer aí, mas chamada Louca pela Palavra, né? Tem os loucos por Jesus, louca pela palavra. Porque, gente, estudar a palavra de Deus é algo tremendo. É algo que você começa e você não quer parar. Só não experimenta isso quem é superficial na palavra de Deus. Quem apenas abre ali, tipo assim, para marcar o ponto, sabe? Tipo assim, hoje eu não quero, eu estou num propósito, eu não quero parar de ler a Bíblia. Aí faz aquela leiturinha. Mas se você começar a mergulhar nessa palavra, aprender a estudar, aprender a interpretar cada tipo de literatura dessa palavra, aprender a ir lá nos originais e ver quão profundo é essa palavra. Deus não deixou, Deus não fez com que essa palavra fosse escrita em outra língua, senão a hebraica, e também a grega, e alguns ali, umas partes aramaico e tal, à toa, tem um porquê. Por que ele não escolheu outra língua? Então, tem porquês nisso, porque são línguas profundas, que as palavras têm profundidade. Então, tem todo um porquê. Nós vamos ver isso no próximo estudo, né? No nosso próximo exercício, que vai ser o estudo da palavra. Mas, o que eu quero te dizer é que o jejum tem que ter esse contato com a palavra de Deus, e um contato profundo. Ela vai te alimentar, você nem vai sentir fome. Agora, fazer jejum e não abrir a Bíblia, como a grande maioria das pessoas fazem, faz jejum e vai trabalhar, vai fazer não sei o quê, vai brigar no trânsito, está valendo de nada. Então, reserve tempo, tá bom? Para adorar, para orar, para meditar na palavra. Lembre que o seu alimento será a palavra de Deus. Vamos em frente, então. Vamos ver alguns versículos sobre jejum, tá bom? Por exemplo, jejum com relação à consagração para melhor ouvir a Deus, para mais sensibilidade. Vocês estão ouvindo aí a minha cachorrinha latindo. Relevem. Estamos em casa, né? Consagração para melhor ouvir a Deus. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Aqui, Moisés faz um jejum de consagração para ouvir Deus. Então, ele vai, sobe aquele monte e fica ali e ouve Deus perfeitamente. Deus entrega para ele os mandamentos que até hoje são válidos. Então, consagração para melhor ouvir a Deus. Faça isso também. Você não vai receber os 10 mandamentos, mas com certeza você vai receber muita revelação de Deus, muita orientação dele. Um outro tipo de jejum, para se humilhar e expressar total dependência de Deus. Jejum de Esdras. Eu citei aqui que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem um sermão sobre jejum baseado em Esdras, maravilhoso, vale a pena ouvir, tá bom? Depois você procura lá no canal do pastor Hernandes.
E Esdras 8, 21 e 23 diz o seguinte: proclamei um jejum a fim, quer dizer, com a finalidade de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos, aí, ó, tá vendo? Pode pedir. E lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Aqui Esdras já está contando a história. Que história é essa? Eles estavam voltando do cativeiro, e era uma viagem muito longa, e era uma viagem muito perigosa, e muitos deles estavam voltando com os seus bens. Então, meus queridos, não tinha ninguém que pudesse protegê-los a não ser Deus. Mesmo que exércitos fossem com eles, que não era o caso, né? Pelo menos exércitos que pudessem tirá-los de todo, ou livrá-los de todo ataque, eles dependiam exclusivamente de Deus. É aquela história do impossível, que só expressão total, desculpa, da dependência de Deus. Alguém pode ler o próximo? Abre-se. Alguém? Vocês estão me ouvindo? Será que eu perdi a conexão? Não, estou ouvindo. Posso ler? Vai lá, Dione, leia aí. Qual é o que está na tela? Isso, Neemias 1:4. Neemias 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Isso, Neemias, obrigada, Dione. Neemias, ele recebe a notícia de que Jerusalém está totalmente destruída, os muros todos caídos, tudo em ruína, tudo. E ele chora e se lamenta e jejua. E aqui, gente, é para muitos o jejum mais que verdadeiro, que é o jejum da aflição. Quando Jesus faz o jejum dele também, a gente fala sobre a preparação para o ministério. Mas Jesus ali, ele está se preparando também para quê? Para a morte. Tem aflição de alma ali também. Porque ele sabia que, começando o seu ministério, depois viria o quê? O Calvário. Então, aqui, num outro momento, muitos anos antes de Jesus, Neemias está com a alma aflita, com a alma cheia de lamentação, de tristeza também pelo povo, pela destruição de Jerusalém, e ele jejua. E aqui fala que ele jejuou para quê? Não fala que ele jejuou pedindo a Deus que o levasse, pedindo isso ou aquilo. Ele simplesmente jejua pela aflição da sua alma, por aquele povo, por toda a situação, por toda a tristeza. Então, o jejum tem a ver com isso também, com o abatimento da nossa alma. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós nos sentimos impotentes, aí a gente corre para Deus, porque quando a gente é fraco, aí é que a gente é forte, né? Quando você está fraco no corpo, jejuando ali, sem comer, às vezes até com as pernas tremendo, mas o seu espírito está forte, ok? Mais uma pessoa, por favor, abra seu microfone e leia Esther 4:16. Tem a ver com o jejum, buscando intercessão, orientação e proteção. Vamos lá, alguém leia, por favor. Pai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Sussã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu, as minhas moças, também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e se perecer, pereci.
Se perecer, pereci, foi o que a rainha Esther falou diante de tudo que ela ficou sabendo que o seu povo já estava passando e passaria ainda mais. Mais opressões, mais ameaças, mais coisas sendo impostas àquele povo. E a rainha Esther tem, então, essa atitude de ir até os seus familiares, de ir até o seu tio e dizer: olha, levante um jejum a meu favor, levante um jejum a favor dessa situação, eu também e as minhas servas jejuaremos, porque eu vou me apresentar diante do rei. Naquele tempo, apresentar-se diante do rei sem ser chamado, sem ser convocado, era crime e poderia custar até a vida da rainha Esther. Então, o jejum ali não tem a ver simplesmente com Esther, mas tem a ver com toda uma situação, com toda uma estratégia que ela precisaria, com toda uma proteção que ela necessitaria para que ela fosse agente de mudança naquela situação. Então, o jejum, ele tem esse lado também da intercessão. Aqui é uma causa impossível. O povo está aflito, Esther está com aflição na alma também. Então é proclamado um jejum coletivo e nós sabemos o resultado. Esther vai até o rei e ele a aceita na sua presença e a história se desenrola e o povo é realmente poupado de muitas coisas e a rainha Esther tem a sua vitória, a despeito de toda a situação que parecia impossível. Essa história é longa e você pode ler lá no livro de Esther para você ter uma noção maior de todo o perigo que ela estava passando e de tudo como vai acontecendo ao longo da história até chegar, digamos, num final feliz. Mas o jejum, ele tem esse fator também da intercessão, de se interceder por algo maior, e também esse aspecto do jejum coletivo. A gente negligencia muito, mas muito mesmo, essa prática do jejum. Muitas vezes nós ficamos pedindo a Deus orientação, Senhor, me orienta, mas a gente não para, não se aquieta. E muitas vezes nós vamos tomando decisões erradas, decisões baseadas tão somente no nosso raciocínio. E quando jejua, a gente está mais sensível à voz de Deus. Então, o que acontece? O Espírito Santo tem um campo mais fértil para ele ser o nosso guia, para ele nos guiar. Então, pratique jejum também, tá bom? Tá aí o resultado de Esther. Um outro exemplo que temos do jejum atrelado à intercessão é o Salmo 35:13, quando Davi fala sobre a postura dele com relação aos seus amigos, e ele diz assim: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Claro que esse salmo aqui, na verdade, Davi está se lamentando um pouco, decepcionado com os amigos, porque ele tinha essa postura para com os amigos, de se lamentar, de jejuar por eles, de ficar em oração, e nem sempre eles pagavam o bem com o bem. Muitas vezes Davi recebia em troca o mal desses seus amigos, mas isso não invalida a atitude de Davi. E aqui fica claro que Davi jejuava pelos seus amigos, que Davi se recolhia em oração quando eles estavam doentes, e ele tinha esse lado da intercessão atrelado ao jejum que ele fazia por seus amigos. É impressionante como Deus vai trazendo a nossa mente e vai nos conduzindo a orar. Como o Espírito Santo vai nos colocando na brecha em favor de outras pessoas. Quem jejua já experimentou isso. E quem não jejua, eu te digo, vai jejuar e experimente. É muito gostoso essa experiência com Deus, sabe? E é muito gostoso também quando você conversa com algumas pessoas e de repente elas falam: olha, tal hora eu estava passando por um problema tão sério. E aí você lembra: poxa, foi nessa hora que eu estava lá jejuando e orando. Isso, gente, não tem preço, são experiências
que eu sempre falo, né, nos dilatam, sabe? Que faz a gente crescer em fé, crescer em conhecimento de Deus, crescer nessa estatura espiritual. E hoje eu vejo pessoas caindo, pessoas largando Deus, pessoas com a sua fé vacilante, e eu fico pensando, o Senhor já disponibilizou ferramentas para nós. O Senhor já disponibilizou exercícios e disciplinas espirituais para que nós pudéssemos nos exercitarmos e nos tornarmos fortes espiritualmente falando. Então, exercite o jejum, ok? Esse texto aqui fala sobre se converter ao Senhor de todo o coração. E em outra tradução está dizendo assim, voltem-se para mim de todo o coração. Quer dizer, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e o quê? Com choro e com pranto. Por isso que a gente fala que o jejum, ele ocorre em momentos de aflição. Aqui tem a ver com arrependimento e busca de Deus. Nós temos uma síndrome lá do Éden, de Adão e Eva. Nós temos essa síndrome, que é o quê? Pecou, ao invés de correr para Deus, a gente corre de Deus, a gente foge de Deus. Nós temos essa tendência, porque isso foi o pecado original lá de Adão. Pecou, se escondeu de Deus como se pudesse fazer isso. Então, nós precisamos entender que quando nós pecamos, quando a nossa alma está abatida, quando a nossa alma está inquieta, muitas vezes a gente vai passando batido, fazendo de conta que não está percebendo, mas você está vendo que a sua alma está gemendo. Eu quero dizer para você, para um tempo e vai praticar o jejum com a sua oração. Vai praticar o jejum de arrependimento, que é o jejum mais propício. Lembra que eu falei que quando nós jejuamos e nós nos arrependemos diante de Deus, ele tira de sobre nós a sentença. O sangue de Jesus entra nisso aí e acaba com a sentença. Por isso, se confessarmos os nossos pecados, diz lá 1 de João, capítulo 1, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem que ter arrependimento. E esse momento de jejum, tire um tempo para você fazer um check-up. A gente fala no Celebrando a Recuperação, fazer um inventário. Faça um check-up espiritual e vai ali colocando os seus arrependimentos. Nesse último jejum que eu fiz, foi muito especial, porque já tinha algum tempo que eu não fazia um jejum assim de tantas horas, e eu estava com muita saudade realmente de fazer isso. E eu me lembro que em alguns momentos Deus foi me trazendo assim a memória, e que sabe aquela coisa que passa meio batido, que a gente nem se apercebe, mas quando a gente está jejuando, a sensibilidade espiritual fica aguçada. E ali eu pude me derramar diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa, me perdoa. Isso parece um pecadinho aí, mas está ofendendo a tua santidade, eu não quero, não existe pecadinho e pecadão para Deus, mas às vezes a gente encara a vida espiritual assim, como se existisse pecadinho e pecadão. E aí esses pecadinhos, entre aspas, a gente vai deixando, só que isso vai virando um monturo dentro da gente. Isso vai entupindo os canais, sabe, de comunicação com Deus, e a gente nem percebe. Isso vai fechando a nossa comunicação com Deus. Então, o jejum nos leva ao arrependimento, a essa sensibilidade do que está errado em nós. Joel, capítulo 1, versículo 14, diz assim, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Mais uma vez, arrependimento e busca por Deus.
O povo estava sendo atacado. Depois você pode estudar sobre esses tipos de gafanhoto, né? Migrador, destruidor. Estava tudo sendo destruído. O povo em pecado. E aí o profeta fala, né? Decretem um jejum santo. Venham se arrepender e buscar ao Senhor. Não fique ninguém de fora. Reúna as autoridades, os habitantes do povo, do país, venham. E muitas vezes nós estamos precisando decretar isso, sabe onde? Na nossa família. Na nossa família. Ah, pastora, mas a minha família não é toda crente. Chame os que são crentes. Chame para um jejum santo. Olha, tal dia, vamos jejuar, buscar ao Senhor em prol da família, em prol disso, em prol daquilo. Proclamem um jejum santo. Se unam em arrependimento. E isso é tão importante, de repente me veio isso à memória agora, né? Que é importante fazermos isso em família. É importante fazermos isso num pequeno grupo. É importante fazermos isso numa igreja como um todo, respondendo a uma convocação. Isso tudo é muito importante. Então, você veja aí o seu contexto, como você pode fazer isso, né? Para você não jejuar sozinho também. Aqui sobre os ninivitas, Jonas 3, nós já conversamos. Chegando a Jesus, então está dizendo, né? E Jesus, Lucas 4, 1, 2, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, quer dizer, aqueles dias, ele teve fome. Aquilo que eu falei, né? Ele se alimentou da palavra. Quando o inimigo falou, ué, você não está com fome? A resposta de Jesus foi, não. Não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Né? Tem um versículo tão radical na Bíblia que fala assim, e logo eu peguei e comi a tua palavra. E ali dá a entender que foi realmente, não foi metafórico, não, né? Comeu mesmo. Então, tem hora que a gente tem essa fome mesmo, não precisa comer a palavra desse jeito, mas se alimente dela. Também nós vemos jejum buscando orientação para decisões. Então, nós vemos aí esse contexto de Atos, agora já, vocês estão vendo que nós estamos numa progressão, né? Agora já estamos na igreja, a igreja formada, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, todo um contexto de oração e jejum para que eles ficassem mais sensíveis à palavra do Espírito Santo sobre quem deveria ser comissionado. Então, mais uma vez, buscar ao Senhor através de oração e jejum para ser mais sensível à orientação que o Espírito Santo quer nos dar. Aqui a mesma coisa. Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, enviaram, consagraram. Gente, eu não sei, vocês estão com a sensação de que muitos líderes, pastores, têm tomado as decisões no automático? Vocês não têm essa sensação, não? Tem hora que eu estou com essa sensação, assim, que as igrejas viraram meio que empresas, e as coisas, né, que envolvem chamado, ministério, funções, às vezes, não sei, é uma impressão minha, que as coisas estão sendo feitas meio que como se lida com uma empresa e não com o reino de Deus. Infelizmente, nem todos os pastores, nem todos os líderes hoje param
para orar, para jejuar e para pedir essa orientação ao Senhor. Já vem com as coisas meio que pré-formadas, né? Pré-formalizadas também, e aí soma 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 1, tira daqui, põe ali, tira daqui, põe ali, e vão fazendo esse jogo como se fosse um jogo de xadrez. Não sei, vocês estão com essa impressão? Me diga aí no chat aí, me digam aqui também no nosso chat, no Zoom, se vocês estão com essa impressão. Mas um dia eu e o Roberto visitando uma igreja, nós nunca tínhamos ido nessa igreja. E quando nós chegamos lá, nós ouvimos a esposa do pastor falando assim, que o marido dela estava há não sei quantos dias em silêncio, sem falar uma palavra, em oração, buscando a Deus para algumas novas decisões com relação à igreja. E ela meio que pedindo assim, que o povo não importunasse muito. Alguém colocou assim, aqui sim, realmente está acontecendo, né? Mas assim, e ali tinha sinceridade, o Espírito Santo testifica, né? Quando tem sinceridade, quando tem... A gente percebe quando aquilo não é firula, que aquilo é verdadeiro. E eu fiquei tão impressionada com aquilo, eu falei, que bênção! Ainda existem pastores fazendo isso, glória a Deus, porque tem remanescentes. Glória a Deus, que nem todas as igrejas viraram empresas. Glória a Deus, porque ainda existem pastores que agem como esses primeiros discípulos, lá apóstolos, lá da igreja chamada primitiva, né, da primeira igreja lá de Jerusalém, que oravam para enviar, que oravam para decidir. Nós precisamos tanto disso, nós precisamos disso na nossa vida particular, mas estamos ávidos por líderes que decidem assim também, que não encaram a igreja do Senhor Jesus como uma mera empresa, que tira daqui, põe ali, porque o dinheiro, porque não sei o quê, mas encaram como reino de Deus, realmente, como uma agência do reino de Deus. E, queridos, isso também tem que nos levar a jejuar e a orar pelos nossos líderes também, não é verdade? Assim como aquele povo orou por Esther, assim como aquele povo orava quando Moisés tinha que ir, porque Deus queria fazer grandes coisas com aquele povo, assim como nessa igreja, nessa primeira igreja chamada Igreja Primitiva, nós precisamos ter essa responsabilidade também nos nossos tempos de oração e jejum, de orar pelos nossos líderes, de orar pelas igrejas, de orar pelos pastores, para que eles sejam sábios nas suas decisões. Então, chegando ao final do nosso estudo, eu quero encerrar com esse texto que está em Marcos e também em Mateus e também em Lucas. Esse texto de Marcos 9, se você abrir sua Bíblia aí, você vai ver que é um texto... Jesus tem lá aquele momento de transfiguração com aqueles 3 discípulos, quando ele desce daquele momento tão sublime, e os outros discípulos, os 3 discípulos também, quando eles descem, eles encontram um espetáculo lá, e não era o melhor espetáculo do mundo. Os discípulos lutando ali para expulsar um demônio que fazia mal para aquele jovenzinho, e o pai preocupado com seu filho, que há anos se debatia, se jogava no fogo, se jogava na água, etc. E Jesus encontra aquilo tudo, aquela situação toda, aquele quadro todo, e o pai daquele jovem fala para Jesus, se podes, faça alguma coisa pelo meu filho. E Jesus fala, se podes? Mas tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então não tem essa, se podes? É Jesus, pode sim, vai acontecer. A pergunta é, você crê? E aí Jesus vai e expulsa, e aquele menino fica livre, aquele jovenzinho fica livre do seu mal, fica livre daqueles demônios que o jogavam, né, no chão e fazia tanto mal para ele. E aí acontece isso aqui.
Os discípulos chamam Jesus em particular e falam, mas por que que nós não conseguimos? E Jesus responde, essa espécie ou essa casta só sai por meio de oração e jejum. Isso está em Marcos 9, 29. Mas, em Mateus, olha só como está. Jesus fala-se, Jesus exclama e fala, geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportar vocês? Suportá-los aqui não é simplesmente suportá-los enquanto pessoas, mas é suportar essa incredulidade, suportar essa falta de autoridade realmente. Tragam o menino até aqui. E aí trouxeram o menino, Jesus repreendeu aquele demônio, o demônio saiu, o menino ficou curado. Então os discípulos, agora nós estamos em Mateus, né? Aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé de vocês. Então a pergunta é, em Marcos registra que Jesus falou que aquela espécie de demônio só saía por meio de oração e jejum. Será que é a espécie de demônio ou é a incredulidade do coração que só sai com oração e jejum? E, afinal de contas, só sai por conta da fé que se tem ou sai por conta da oração e jejum? E a resposta é muito simples. A pessoa que pratica oração e jejum tem a sua fé acrescentada. Então, na verdade, são os 3 fatores aqui, né, que se resumem em 2 categorias. A fé ativada e a oração e jejum, a disciplina. Quanto mais você busca Deus com oração e jejum, mais a sua fé é ativada e mais autoridade você tem em nome de Jesus. Gente, a autoridade vem em nome de Jesus. Mas será que nós podemos ficar usando esse nome sem nenhuma fé? Será que isso funciona? Será que é só falar, em nome de Jesus está repreendido? Assim, de qualquer jeito? É necessário esse fator fé. Eu tenho fé que em nome de Jesus eu mando um demônio sair e ele vai sair. E por isso Jesus falou, geração incrédula. Ao mesmo tempo que está ali expulsando o demônio, tem dúvida, tem medo, tem receio, será que vai acontecer? Será que não vai? E fica na tentativa e erro. Não. Se você é uma pessoa que pratica as disciplinas espirituais, oração, meditação na palavra, busca de Deus, jejum, quando você estiver na frente de algo desse tipo, você não vai titubear, você não vai ter medo, você vai saber o que fazer, é só chegar lá e mandar sair em nome de Jesus, é só isso, porque há poder nesse nome, mas nós precisamos estar alinhados com ele. E eu quero encerrar esse meu estudo sobre jejum, dizendo para você, Deus tem autoridade, poder disponível para você, porque essa autoridade já nos foi dada pelo nome de Jesus, através de Jesus. Ele disse, olha, toda autoridade me foi dada. Então, agora vocês, indo, preguem, batizem, façam discípulos. Lá em Marcos fala, expulsem demônios, curem pessoas, em nome de Jesus. Toda a autoridade foi dada a ele, e ele nos outorga essa autoridade por meio do nome dele. Agora, meu querido e minha querida, Deus quer te usar. Deus quer te usar
para você mesmo, para a sua família, para libertar pessoas. Deus quer falar com você para alinhar a sua vida. Quantas coisas na nossa vida não vingam, não saem do lugar, ficam emperrados, porque a gente não tem essa sensibilidade de ouvir o que Deus quer para nós. Então, acalme seu coração, aquiete-se. A Bíblia fala: aquietai-vos e sabei quem é Deus, que eu sou Deus, Deus falando. Então, não é nessa correria louca, não é nesse frenesi, não é passando fome que você vai descobrir quem é Deus. E aquietando seu coração, tirando um tempo para você orar, para você jejuar, para você meditar na palavra, para você interceder, para você colocar os seus planos diante de Deus. E não é assim: Deus, eu estou aqui jejuando porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou com esse propósito. Não, é Deus, aqui estão, Senhor. Ó, estão aqui, ó, os meus planos, Senhor. Estão aqui os meus planos. Dá o teu aval aqui para mim. A Bíblia fala que a gente pode fazer os planos, mas a resposta certa vem dele, do Senhor. Então, nesse momento de jejum, você vai apresentar: Senhor, eu estou aqui também, porque eu quero muito isso aqui, mas eu quero saber se isso realmente é da tua vontade. Se não for, fala comigo. E se for da tua vontade, quais são as estratégias? Quais são os caminhos que eu preciso percorrer? O que é que eu preciso fazer? Então, não é simplesmente fazer um jejum com o propósito de adquirir tal coisa e vão. Não, é: Senhor, isso é para a tua glória mesmo? Isso é realmente da tua vontade? Alinha os meus sentimentos e os meus pensamentos à tua vontade. Conforta meu coração. E se a tua resposta for não, que eu tenha força espiritual para dizer: ok, a tua graça me basta. Lembra Paulo? Eu já pedi a Deus para tirar esse espinho da minha carne, mas ele não tira. Mas aí eu descobri que a graça do Senhor me basta. É isso, é isso. Amém, queridos? Eu quero orar com você para nós encerrarmos mais essa disciplina espiritual, mais essa prática. Eu espero que você se anime a tirar um tempo assim com Deus, de tempos em tempos. Não precisa marcar toda semana, todo mês, não. De tempos em tempos. Que você percebe que você precisa fazer esse alinhamento, que a sua alma está aflita ou está com fome de Deus, pare, faça. Se isso for toda semana, amém. Se for todo mês, amém. Mas se for de tempos em tempos, amém também. O importante é que você tenha esse tempo com Deus de jejum. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigada por essa disciplina, essas ferramentas que o Senhor disponibiliza para nós através da tua palavra. Não é um capricho teu para que a gente passe fome, para que a gente fique se sacrificando e se mortificando e fazendo coisas como se o Senhor fosse um Deus egóico. Não. O Senhor faz isso para o nosso bem, para que a gente acalme o coração, para que a gente tenha paz, para que a gente alinhe os nossos pensamentos, as nossas vontades, a tua vontade, que é perfeita, boa, agradável. E muitas vezes nós não experimentamos dessa vontade tão perfeita, boa e agradável assim, porque às vezes o nosso coração está tão longe do teu coração que a tua vontade passa como algo meio engasgado assim na nossa garganta, e a gente engole aquilo como se fosse uma losna. Senhor, nos ajude a aceitarmos a tua vontade como algo agradável. E nós sabemos que isso vem através de oração, de jejum, de tempo de qualidade contigo, de sensibilidade à tua vontade. Então, se o Senhor propõe isso para nós, através da tua palavra, é porque o Senhor sabe que é benéfico para nós. Então, nos ajude a jejuar. Nos ajude a ter esse tempo contigo.
Nos ajude a ter prazer em fazer isso, Senhor, mesmo quando nossa alma estiver aflita, doída, machucada, que nós, ao invés de nos afastarmos de Ti, nós corramos para Ti, nós nos lancemos em Ti, no Teu colo, porque ali há abrigo, ali há refúgio, ali há palavras de consolo, ali há o abraço. É no Teu colo, Senhor, que nós podemos ouvir melhor a Tua voz, sussurrando. Ó Deus, então, fale aos nossos corações. Fale, Senhor. Nos incline para o que é bom, para o que é correto, para aquilo que o Senhor quer para nós. Para que nós tenhamos vida plena, vida abundante neste mundo, mesmo louco como ele está. Mas que o nosso coração, a nossa alma, descanse em paz em Ti, que é o nosso Shabat, o nosso Shalom, a nossa paz perfeita, o nosso descanso, o nosso jugo que é suave, leve, porque o Senhor assim o fez por nós e para nós. Então, muito obrigado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque Ele nos constrange. Obrigado porque Ele nos traz alegria, satisfação, plenitude. Obrigada porque na Tua presença há primícias, há gozo eterno, há valores imensuráveis, mas só desfruta isso quem realmente Te busca com sinceridade. Então, nos ajude nessa busca, coloque fome no nosso coração por Ti, Senhor, que nós sejamos realmente saciados pela Tua palavra e tão somente pela Tua palavra. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cuidar de nós e nós vamos irradiando isso aí, influenciando outros em nome de Jesus. Que você seja luz. Deus te abençoe.